Boa noite, a todos os irmãos e irmãs, boa noite àqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Que alegria poder estar aqui nesse momento, né? Sempre uma alegria, porque a gente separa um tempo para meditarmos na palavra de Deus, né? No meio do corre-corre, da agitação das nossas vidas, a gente separa esses momentos para refletir naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Por isso eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38. Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38. Abram ou acessem, né? Aqueles que têm a Bíblia no celular, no tablet. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essas palavras, irmãos, tão significativas, vindas de Cristo, elas foram faladas assim num momento muito especial, num momento muito crucial. Nesse capítulo 9 aqui, no final, a gente pode perceber que ele mostra, né? Ele está no meio de uma transição dentro do ministério de Jesus e da vida de Jesus. Do capítulo 5, quando ele inicia o seu ministério, até o capítulo 9, a gente vê Jesus ensinando, Jesus trabalhando, Jesus pregando, Jesus curando. A partir do capítulo 10, ele então comissiona os seus discípulos, porque os irmãos podem perceber aqui no capítulo 10, tem o início do capítulo 10, né? Tem a escolha dos discípulos e logo depois o comissionamento. Então, a partir do capítulo 10, ele comissiona os discípulos e caminha junto com eles na nobre missão, né? Na digníssima missão de proclamar as boas novas, de apregoar o reino dos céus. Então, vai assim até o capítulo 20, mais ou menos, que quando depois ele já é preso, quando ele pronuncia lá os seus discursos. Então, nesses poucos versículos aqui, do 35 a 38, nós podemos perceber que eles estão relatando a síntese e a essência do ministério de Jesus. E essa essência tem que ser também a essência da igreja, a essência do ministério da igreja, o âmago do ministério da igreja, a raiz do ministério da igreja. Então, nesse período aqui, Jesus já estava, irmãos e irmãs, sofrendo alguma perseguição. Ele já não estava sendo bem visto por muitas pessoas. No versículo 3 desse mesmo capítulo 9, ele é acusado de blasfêmia porque curou um paralítico. No versículo 11, ele é acusado de estar comendo com publicanos e pecadores. Então, é um momento em que é crucial e é importantíssimo para o ministério de Cristo. E por isso, ele comissiona os seus discípulos para ali dar continuidade ao seu ministério, acompanhando-os. Porque logo depois nós sabemos, na grande comissão, lá no capítulo 28 de Mateus, ele faz a promessa, né, que estaria sempre com os discípulos, que o Espírito Santo estaria sempre com os discípulos, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Mas o que nós podemos tirar de lições para as nossas vidas, em particular,
e para as nossas vidas como igreja, dessas poucas palavras aqui de Jesus no final do capítulo 9 de Mateus. Primeiro, o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Então, a gente vê que ele foi anunciando o Evangelho, foi proclamando o Evangelho, não apenas em um só lugar. O ministério de Jesus, ele não era um ministério estático, não era um ministério parado. Ele não era um líder religioso que ficava fixo em algum lugar e as pessoas iriam até ele para buscar aconselhamento, para buscar sabedoria, para buscar cura. Não. Ele era aquele líder espiritual que saía e anunciava e falava e estava com as pessoas. Então ele estava ali percorrendo aquele local que era um local muito difícil, era um local pobre, era um local em que as pessoas viviam com uma dificuldade muito grande. Então ele saía para anunciar o Evangelho. Então quando nós olhamos esse versículo aqui, está claro que o propósito que Jesus quer nos ensinar, que o propósito da igreja realmente é sair e anunciar o Evangelho. É sair e anunciar as boas novas de salvação. E é interessante que nós cansamos de falar isso, nós sempre falamos isso, nas campanhas de missões, sejam elas estaduais, mundiais, nacionais, mas às vezes a gente encontra uma dificuldade muito grande de nos movermos. Muitas vezes nós ficamos tão presos à questão do templo, tão presos à questão das liturgias, que esquecemos que a nossa principal missão, ou a nossa missão, é sair e anunciar o Evangelho e é viver o Evangelho longe das quatro paredes. É interessante que quando nós olhamos muitas vezes para a realidade das igrejas e nós olhamos o significado da palavra igreja, parece até mesmo um contrassenso, um contraponto, porque, como nós sabemos, a palavra igreja vem de eclésia e tem o significado de chamados para fora. O significado da igreja, da palavra, é chamados para fora. Mas muitas vezes nós não conseguimos nos mover daquele nosso local e horário de culto. Muitas vezes nós ficamos restritos dentro do nosso ministério cristão, ou até mesmo da nossa vida cristã, a esses momentos de um certo horário e de um certo dia, ou domingo pela manhã, ou domingo à noite. Mas na realidade nós precisamos ter a consciência de que, assim como Jesus, precisamos sair, proclamar e anunciar. Onde estiver pessoas necessitadas, onde estiver pessoas carentes, precisamos ir até elas. E muitas vezes nós esperamos apenas que as pessoas venham até nós. Nós desejamos apenas, quando muito, que as pessoas aceitem um convite para vir à igreja, quando na realidade nós somos convocados a sair, a percorrer os locais, a sair e anunciar o Evangelho. Será que nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, refletir e intensificar as nossas ações nessa área? Será que nós vamos entender que sair e percorrer os locais e anunciar a mensagem de salvação está restrita apenas a alguns irmãos, ou os irmãos do ministério de evangelismo, ou do ministério de ação social? Precisamos a cada dia mais sermos despertados para essa nossa vocação, de que nós viemos na igreja, adoramos ao Senhor, cultuamos ao Senhor, mas acima de tudo, nós somos chamados também para sair e anunciar. Então a gente vê
Jesus percorrendo as cidades, e nós podemos aplicar essa verdade também, esse princípio para a nossa vida, para a vida da igreja. Precisamos sair. E o texto continua dizendo que ele saía pelas cidades e pregava o evangelho do reino. Jesus ali estava agindo realmente como um arauto do rei. O arauto é aquele que anuncia, as palavras do rei. E nós, como igreja, precisamos realmente agirmos como arautos do rei. Ao sair para anunciar as verdades do Senhor, que possamos sempre pregar e falar o verdadeiro e genuíno evangelho, o evangelho que transforma. Não pregar religião, não pregar mudanças de costumes, não pregar apenas doutrinas, não. É anunciar o verdadeiro evangelho, anunciar que Jesus veio para salvar o homem pecador, para transformar a vida do ser humano. Então Jesus pregava o evangelho do reino. Jesus era um arauto do Senhor, assim também como nós devemos ser. Devemos percorrer todos os lugares, não ficarmos apenas restritos ao templo, e devemos sair para anunciar. É interessante também que o texto diz que Jesus ensinava nas sinagogas. As sinagogas naquela época eram pequenos templos, porque o templo havia sido destruído. As sinagogas surgiram ali naquele período que nós costumamos chamar de período interbíblico. E ali Jesus procurava estar junto com as pessoas, porque a sinagoga estava reservada ali naquele local no sábado, para os líderes religiosos, para as pessoas estarem lendo os livros da lei, mas durante a semana era um local que poderia se ensinar. Então Jesus aproveitava essa oportunidade e ensinava. Irmãos, como é importante nós também entendermos a importância e o significado do ensino. Não adianta apenas nós falarmos, às vezes nós ficamos lá alegres e é bom, quando isso acontece, a pessoa se converte. Mas só que ela não pode ficar sozinha, nós precisamos estar acompanhando aquela pessoa, ensinando-a, orientando-a, conduzindo-a. Porque senão ela pode incorrer em muitos erros, porque não tem um conhecimento bíblico. Então é muito importante que possamos entender o significado que é o ensino. O significado que é você trabalhar na vida de uma pessoa. E nós podemos dar a importância ao ensino, não apenas o ensino formal, que nós podemos chamar da escola bíblica dominical, nós podemos chamar de um ensino formal dentro da igreja. Isso precisa muito ser valorizado. Nós devemos muito investir nesse propósito, mas nós também devemos investir naquele ensino informal. É quando nós estamos ali caminhando junto com aquele crente mais novo, aquele que precisa de orientação, que está cheio de dúvidas. E aí nós fazemos com que Deus desperte em nós a vocação do ensino, e nós vamos ensinando, vamos orientando as pessoas, assim como Jesus fazia. É interessante notar aquilo que diz no texto de Atos, capítulo 8, versículo 26, Filipe estava ali. De repente ele ouve o anjo orientá-lo aí em uma outra direção. E aí nessa outra direção ele encontra um homem, um etíope eunuco, que estava lendo o livro de Isaías. E compelido pelo Espírito Santo, ele aborda aquele homem ali, perguntando se o homem estava entendendo aquilo que ele estava lendo. E o homem disse que não estava entendendo.
Então Filipe ensina aquele homem aquilo que aquele texto estava querendo dizer e anuncia a mensagem da salvação. Aquele homem então decide, ao ouvir aquela mensagem, se batizar. Aquele famoso versículo, né? O que me impede, nós temos água, o que me impede de ser batizado? Então Filipe batiza aquele eunuco etíope, porque ele se dispôs a ensinar, a explicar o texto que ele estava lendo. Nós sabemos, irmãos, o quanto é importante o ministério do ensino. Principalmente das Sagradas Escrituras, em que muitas partes aqui precisa realmente de uma interpretação, precisa de um entendimento, precisa de um estudo mais aprofundado. Não dá para entender como muitas pessoas ignoram a escola bíblica dominical, os pequenos grupos, oportunidades em que elas estariam ali se aperfeiçoando, crescendo dentro da palavra de Deus. Então nós temos que valorizar o ensino assim como Jesus valorizou, porque ele estava ali nas sinagogas ensinando. Nós devemos valorizar tanto o propósito de aprender ainda mais, quanto o propósito de fazer com que nossos irmãos que estão caminhando conosco também busquem o ensino, busquem o aprendizado na palavra de Deus. Então Jesus percorria as cidades, como nós devemos fazer, pregava o evangelho, ensinava nas sinagogas e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Nós sabemos, como eu falei anteriormente, que naquela época a precariedade era muito grande ali no meio daquele povo. Os irmãos percebam, se hoje em dia a saúde, nós estamos no século 21, em muitos lugares já é precário, em muitos lugares dentro do próprio Brasil. Imagine naquela época. A quantidade de médicos era muito menor. Então era necessário realmente que Jesus agisse com o poder vindo dos céus e curasse aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam debilitados. Hoje, na continuação do ministério de Jesus, nós não temos esse poder de sair curando, por mais que muitos pensam que podem fazer isso, porque nós sabemos que Deus cura na hora que Ele quer, quando Ele quer, se Ele quiser. Nós não temos esse poder de sair curando e falando que as pessoas estão curadas. Mas nós temos a capacidade de sair e ajudar aqueles que estão necessitados. Quando eu auxilio uma pessoa que necessita de um médico, necessita de um hospital, necessita de uma cura física, eu estou agindo como Jesus, porque como diz um pregador, uma certa ocasião, seja através da medicina, seja através do modo sobrenatural, é sempre Deus que cura. E hoje em dia nós temos a medicina para nos auxiliar. E nós temos a capacidade vinda dos céus para conduzir muitas pessoas à restauração da sua vida, seja restauração física, seja restauração espiritual. Então nós vemos aqui esse exemplo que Jesus dava, esse exemplo que Jesus deu no versículo 35, que serve para nós, que é aplicado a nós como igreja nos dias de hoje. Quando chega o versículo 36, mesmo diante de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, o texto diz que ele viu as multidões e se compadeceu dela. E porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu, ele foi tomado de compaixão. E é uma virtude também que deve permear os nossos corações. Porque, irmãos e irmãs, é a compaixão, isto é, a necessidade, é a
sensibilidade diante da dor e do sofrimento do nosso próximo, que vai nos mover a cumprir a missão do reino dos céus. É a sensibilidade de ver as pessoas afastadas da presença de Deus e agindo longe dos caminhos do Senhor e afundando as suas vidas. É a sensibilidade ao olhar a situação dessas pessoas que vai nos mover a fazer com que nós saiamos das quatro paredes e anunciemos o Evangelho, anunciemos as boas novas de salvação. É interessante que naquela época existia mais ou menos 400 sinagogas. Isto é, líder religioso é que não faltava. Templos é que não faltavam. Mas mesmo assim Jesus percebeu que as pessoas estavam desesperadas, perdidas, atordoadas, como ovelha que não tem pastor. Os irmãos percebam a comparação, né? Uma ovelha sem um pastor, ela não sobrevive, ela não consegue sobreviver. Ela é diferentemente de outros animais, né, que tem toda a perspicácia. Não, a ovelha, ela é completamente dependente do pastor que a guia, junto com o restante do rebanho. É o pastor que orienta onde ela vai comer, onde ela vai descansar, onde ela vai repousar e onde ela vai dormir, lá no aprisco. Então ela é completamente dependente do seu pastor. E quando Jesus olha, vê aquelas pessoas ali, dessa forma, sem uma direção, sem uma orientação, mesmo com tantos líderes religiosos. E é interessante que quando nós olhamos esse versículo, dá a impressão de que ele está sendo falado e foi escrito nos nossos dias. Sabe por quê? Porque nós vemos tantos líderes religiosos da mesma forma, tantos templos. A gente tem o costume de falar, né, que às vezes a gente vai em um lugar, a gente encontra uma igreja em cada esquina. Mas mesmo assim, isso não impede de nos depararmos com situações muito difíceis, situações desesperadoras. Mesmo com tanta religiosidade. Porque, na realidade, o que precisamos é sair cada vez mais e anunciar esse verdadeiro evangelho, como eu falei anteriormente. Não o evangelho da religião, não o evangelho dos costumes e tradições, mas o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, a nossa missão precisa ser impulsionada quando o nosso coração se enche de compaixão. E ele se encherá de compaixão quando nós nos despirmos de todo orgulho, egoísmo e vaidade e pensarmos ainda mais no nosso próximo. Então nós precisamos ser movidos de compaixão, assim como Jesus foi movido de compaixão. No versículo 37, o texto diz então que ele se dirige aos seus discípulos e fala: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isto é, o campo é imenso, é extenso. Há muito trabalho, mas poucos estão dispostos realmente a pegar no arado. Poucos estão dispostos realmente a trabalhar. Porque através desse próprio ministério de Jesus que ele vivenciou e que foi narrado nos versículos anteriores, nós vimos aqui a necessidade do povo. E quanto maior a necessidade, mais nós temos a incumbência de anunciar, mais pessoas serão preciso para proclamar essas verdades.
Mas só que esse versículo também aqui, ele foi escrito há tantos anos e parece que está sendo escrito, parece que foi escrito nos tempos atuais. A seara é grande, o campo é muito grande, mas são poucos os que se dispõem. São poucos os que se colocam na brecha. São poucos os que dizem como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Jesus fala para os seus discípulos, se dirige aos seus discípulos e pronuncia e declara essa verdade. Na conclusão do texto ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, a missão da igreja nós podemos claramente perceber nesses versículos. A igreja precisa sair das quatro paredes, percorrer todos os lugares, anunciar a mensagem de salvação nas escolas, nas universidades. Não podemos ficar restritos às programações do templo, mas precisamos sair, precisamos ensinar, precisamos anunciar o evangelho, precisamos socorrer os desesperados. E precisamos, acima de tudo, orar a Deus para que Ele levante mais pessoas para juntos cumprir essa missão que Ele nos deixou. Além de realizar toda essa obra, acima de tudo nós devemos orar a Deus, rogar ao Senhor: Senhor, levante mais trabalhadores. Há tanta coisa para se fazer, mas são tão poucos os que se dispõem. Vamos abaixar nossas cabeças nesse momento e vamos obedecer esse chamado do Senhor. Vamos orar a Deus. Assim como Ele falou com seus discípulos, Ele fala conosco. E nós vamos obedecer. Vamos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pai, nós queremos nessa hora te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estudar a Tua palavra, de ler a Tua palavra. Ó Senhor, nós queremos a cada dia mais nos inspirar, ó Pai, no ministério de Jesus, em tudo aquilo que Ele fez, em tudo aquilo que Ele realizou, na sua proclamação, Pai, no seu anúncio. Ó Deus, que o Senhor Jesus possa ser realmente a referência e a inspiração das nossas vidas. Pai amado, nesse momento, nós suplicamos a Ti que o Senhor possa nos capacitar, nos instruir, nos orientar no cumprimento da nossa missão, ó Pai. E acima de tudo, queremos suplicar ao Senhor que nós não estejamos sozinhos, que o Senhor levante muitos outros obreiros, ó Pai, que o Senhor levante, ó Deus, muitas outras pessoas para juntos conosco, ó Pai, anunciar as verdades daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus amado, Deus todo-poderoso, quantos desafios nós temos pela frente, ó Pai. São muitos, mas nós acreditamos que assim como o Senhor falou com Josué, o Senhor também fala conosco. Ser forte, corajoso e não desanimes, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos continuar na nossa caminhada, tendo a convicção e a certeza de que vale a pena cumprir a sua missão, o seu chamado, que é a nossa missão, ó Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.
Amém. Que possamos aceitar, né? Tomar esse desafio. O Senhor hoje nos trouxe uma palavra através do pastor Josué. Deus abençoe sua vida, pastor, sua família. Nos convocando a seguir a Cristo, a imitar Jesus Cristo, a fazer como Ele fazia. Vai ser fácil, irmãos?